Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui na edição especial do AI Experience Brasil, podcast da Monk em parceria com o evento. É um evento muito especial, é a primeira edição do evento enorme sobre inteligência artificial no Brasil, a democratização da tecnologia. E hoje estou aqui com a Cláudia e com o Vitor, do Humanizadas. E eu queria que vocês se apresentassem, por favor, muito bem-vindos, e contassem um pouco da Humanizadas para a gente. Boa. Bom, boa tarde, Terra. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Eu sou a Cláudia, faço parte do time comercial da Humanizadas e tem sido uma experiência que a gente vai dividir aqui um pouquinho, né, do nosso trabalho e como a gente pode apoiar as empresas a tomar decisões mais estratégicas usando os dados. Então, muito obrigada pelo convite. E você, Vitor? Bom, também é um prazer estar por aqui. Meu nome é Vitor, né? Sou sócio e CTO da Humanizadas, formado pela USP ali em computação. E estou na empresa faz 2 anos e meio já com esse desafio de conseguir integrar a IA para gestão estratégica de empresas, né? Que é um ponto bem complicado e bem gostoso também de trabalhar em cima, né? Desafiador, né? É. E qual é o pitch, Cláudia? Humanizadas. A Humanizadas é uma empresa que surgiu na USP, né? Na Universidade de São Carlos. Nós somos aí um spin-off, né? Há 5 anos a gente está em voo solo, né? E surgiu a partir da tese de mestrado e doutorado do nosso fundador, que é o Pedro Paro, né? Que era voltado para cultura e gestão de stakeholders, né? A partir daí surgiu uma pesquisa exatamente com esse objetivo, né, de diferenciar um pouco do mercado que tende a ouvir somente uma das pessoas envolvidas na organização, quer seja colaboradores, quer seja clientes, fornecedores. A nossa pesquisa, ela surgiu exatamente com o objetivo de ouvir múltiplos stakeholders, porque todos importam. A percepção interna e a percepção externa da sociedade também. Então, a partir disso, criou-se essa pesquisa e aí, a partir daí, a gente tem desdobramentos, né? Identificamos a necessidade de consolidar as informações em um único local. Então, a gente desenvolve uma plataforma para poder consolidar os dados em um único lugar, que é um grande desafio nas empresas, né? Os dados hoje são muito pulverizados ainda. Então, a nossa solução vem exatamente para poder atender essa necessidade. E, com o tempo, a chegada da inteligência artificial, a gente aprimora, desenvolve uma inteligência artificial proprietária, né? Exatamente para poder trabalhar um ponto fundamental e que dificilmente as empresas ainda não sabem como lidar com a informação, que é o fato da análise qualitativa, né? Então, a nossa IA, ela vem exatamente com o objetivo de complementar, trazer mais dados a partir de não uma análise quantitativa, mas qualitativa. Aquele comentário que a gente faz na pesquisa, que a empresa dificilmente sabe como conduzir, o que a pessoa realmente está querendo fazer. Então, o nosso trabalho é esse. A gente tem soluções para RH, para gestão de pessoas e também para sustentabilidade. Então, a gente faz aí a jornada completa, exatamente com o objetivo de apoiar as empresas na tomada de decisões estratégicas. Esse é o trabalho da Humanizadas. Eu acho que também, só para complementar, assim, a gente sempre teve um time muito especialista, né? Então, o pessoal que é PhD, mestre, doutor, enfim, é pós-doc. Então, geralmente, a gente faz esse trabalho mais de forma consultiva, ou seja, dado o contexto daquela empresa, a galera analisava todos os pontos ali e trazia os pontos de melhoria de forma muito ad hoc, né? Caso a caso ali. A IA também vem muito com uma intenção de conseguir escalar o negócio. Então, conseguir pegar essa inteligência nossa, não só de negócio, mas também científica, também de know-how do próprio negócio e conseguir escalar isso para atingir mais empresas e realmente tentar mudar esse mercado que hoje em dia ainda está com um nível de consciência muito baixo, no geral, né? Boa. Contratei vocês, como é que é o processo? Bacana. Bom. Fechou, assinei, vamos lá. Maravilha. Então, começa, né, geralmente com a pesquisa, né? Então, a gente vai... E é uma pesquisa que, diferente de outras do mercado, são poucas perguntas, porque a gente vê no mercado hoje ainda pesquisas muito extensas que acabam desmotivando, né, que as pessoas respondam. Começa a responder, mas não termina, não conclui, porque é tanta informação que precisa e a gente sabe que o dia a dia, nós somos impactados com tanta demanda de informação que focar ali, né, algum tempo a se dedicar a responder é desafiador. Então, a pesquisa hoje ela é menor, né? A gente customiza de tal maneira que a gente consiga realmente identificar, né, as necessidades.
Então ela é composta de afirmativas também e de perguntas abertas, que é exatamente no momento em que vai entrar a nossa IA. A partir daí, a gente consegue, e é uma pesquisa que é aplicada para múltiplos stakeholders, então a gente vai convidar também a empresa a convidar os seus fornecedores, seus clientes, acionistas, vamos ouvir familiares desses colaboradores para também entender, e aí, como é que é a percepção desse familiar que vê todo dia o colaborador ali naquele cotidiano, como é a percepção deles? Também conta, né? E também sociedade. Então a gente faz essa escuta múltipla exatamente para ter esses diversos pontos de vista, né? Olhando ali para aquela marca, né? Aquela marca empregadora, ela é feita de público interno e externo, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Então começa com a pesquisa, depois a gente faz também um mapeamento de mercado, né? Para ver qual a percepção, o que estão falando daquela empresa. Então a gente vai buscar em diversos instrumentos, né, disponíveis no mercado, Glassdoor, Reclame Aqui e outros, para olhar também para a reputação. O que estão falando dessa empresa? Tudo por AI, tudo automatizado. Isso, automatizado na plataforma e também a parte de práticas. O que a empresa tem em termos de práticas ali, né, de cultura? Então, esse tripé é a base, né, do nosso trabalho. A partir daí, a gente vai identificar qual estágio que a empresa está e com a IA e com todos os dados apurados, a gente vai conseguir dar um direcionador para aquela empresa. Olha, seu momento é esse, a nossa recomendação, e aí entra muito a IA, aqui é o que a gente sugere para que você caminhe, né? Trilhe essa jornada aqui. Então, como assim trabalhar com colaborador, como trabalhar com parceiro, como trabalhar com as famílias. Isso, com fornecedor, né? E que tudo vai impactar também no público interno, né? Então, assim, as pesquisas tendem muito a ouvir público interno, mas quando a gente lida com um fornecedor difícil, com um cliente difícil, isso vai impactar também na vida do colaborador, né? Então, esse olhar múltiplo, ele faz toda a diferença na vida de uma empresa. Eu escutei uma história ótima essa semana. Ainda bem que eu não lembro a empresa, não lembro mesmo. Ah, que bom. Tinha um evento com o CEO e as famílias foram convidadas. E aí foi uma mãe, funcionária, levou um filho. O filho entrou na sala e falou: quem é, mãe? Ah, é o fulano, o CEO da empresa. Ele levantou, foi lá, uma criança, pelo que eu entendi, e deu um chute nele e voltou. Aí todo mundo... Do nada, né? Meu filho, que você fez isso? Ah, ele que você falou que te faz chorar, não sei o quê. Cara, o constrangimento, mas é um pouco do que você está... Muitas vezes você acha que está agradando, mas está ferindo, ou vice-versa, né? A gente fala muito aqui dentro da questão de miopia analítica, né? Então você não está vendo aquilo que realmente está acontecendo. O que geralmente as empresas fazem, né, é ter dados quantitativos no geral, muitas vezes mal organizados, mas que não contam a história real por trás, né? Então, assim, até se sabe que, por exemplo, eu tive aqui uma baixa no meu engajamento dos colaboradores, por exemplo, algum problema de cultura com a liderança, mas você não sabe explicar muito bem o que aquilo aconteceu, né? Você não de fato ouviu aquele público, né? E um dos nossos grandes diferenciais, né, Claudinha, é conseguir justamente juntar esse dado quantitativo, que é o padrão de mercado, com um dado qualitativo, que explica e dá o contexto do porquê daquela decisão de negócio, do porquê daquelas pessoas estarem falando daqueles pontos, né? Então acho que é o grande ponto também de conseguir não só entender o que está acontecendo, mas por que está acontecendo, né? Boa. Bem legal o produto. E a nossa IA, né, ela é muito legal porque trabalhar primeiro um dado que as empresas ainda não sabem o que fazer. Muitas fazem nuvem de palavras, conta, faz o RH, fala, recebeu o resultado, lê todo esse volume de comentários aqui. Quando a gente compartilha, por exemplo, com lideranças, dependendo do tipo de comentário, esse líder tende, se ele não tiver um nível de maturidade muito grande, ele tende a tentar descobrir quem foi que fez aquele comentário, né? Então, assim, a IA, ela vem exatamente para poder trazer qual é a emoção por trás daquele comentário que de fato o colaborador está querendo sinalizar quando traz aquela informação, né? Então eu acho que é um dado muito rico e que cada vez mais a gente incentiva as empresas a usar, né? E assim, a IA, ela veio exatamente para apoiar na tomada de decisões, né? Ela não está substituindo ninguém e o objetivo é exatamente trazer um dado de qualidade para que a tomada de decisão seja cada vez mais assertiva e conectada com o negócio, né? Então, é isso. E como é que o resultado chega para mim? Para o CEO, para o tomador de decisão? Perfeito. A gente tem uma plataforma,
né? Essa plataforma, nós conseguimos segmentá-la para que tenha diferentes perfis de acesso. Então, o CEO vai ver o todo, né? Ele vai ver o todo e também estratificado por áreas, por diretorias, por unidades de negócio, né? Então, ele consegue ter essa fotografia não só consolidada, mas também ela aberta por segmentos. E o líder, ele vai ter acesso da área dele. Então, ele vai acessar a plataforma, ele vai ter um perfil que vai ter lá as informações que vão apoiá-lo também no plano de ação. Para olha, a sua estratégia, líder, é essa. Então, você tem que acompanhar aqui as informações e ir desenvolvendo ali ações para que cada vez mais melhore aquela foto que a gente está vendo, né? Então, é através da plataforma, é um acesso bem simples, né? E é uma plataforma customizável, né? Então, para que exatamente a gente possa refletir a necessidade da empresa. E um ponto legal também é que assim, a gente se preocupa muito em não ser mais um analytics. A gente quer ser uma plataforma que ajuda as empresas a tomarem ações. Então, eu te falar que tem um problema é legal, é bacana, traz valor, só que não é o suficiente. Eu tenho que te falar que tem um problema, eu tenho que te propor uma ação para você conseguir resolver aquele problema de forma bastante prática, né? Assertiva. Né? Isso. Isso é legal. E como é que chega para o executivo isso? Tipo, o relógio toca? Não. Hoje em dia é uma tela da plataforma, né? A gente tem alguns níveis de, vamos dizer assim, de informação, né? Tem telas mais completas, que são mais para os gestores ali de middle management, ali, que podem ver, por exemplo, um drill down do dado, do indicador de bem-estar por vários critérios diferentes e tal. Uma tela um pouco mais cheinha, né? Para ele poder realmente ter uma análise muito mais completa. Mas, por exemplo, para um nível mais baixo, vamos dizer assim, um chão de fábrica, ou para um gestor que quer ter uma visão muito mais rápida, muito mais direcionada e assertiva dos dados, a gente tem uma visão executiva que traz só aquilo que mais importa para realmente não precisar perder tempo analisando nenhum dado, né? Então a gente tem essas diferentes formas de consumir ali o dado também. E eu acho que isso é importante, né? Porque hoje o grande desafio das empresas é que não falta dados. O problema é como a gente trata esses dados, como é que a gente lida com esses dados, né? Eu escuto essa frase há tanto tempo exatamente. E ninguém resolve. Ninguém resolve, exatamente. É o famoso bando de dados, né? É isso mesmo, né? E cada vez mais a gente percebe as organizações aplicando múltiplas pesquisas, né? Só que assim, como é que eu consigo, né, tratar esse dado para que eu tome de fato uma decisão assertiva, né? Porque cada um vai trazer uma perspectiva. E você fala, bom, e aí, qual que é mais confiável? Esse aqui ou aquele ali? Né? E a nossa solução ela é muito interessante porque além de ter a pesquisa que deu origem a Humanizadas, nós temos também a possibilidade de integrar outras pesquisas, outras informações. Então, a nossa proposta de valor não é ser mais uma, mas é ser a plataforma, é ser o centralizador das informações, para que eu possa olhar pesquisas múltiplas num único lugar e que realmente vão juntas direcionar a minha estratégia. Então, acho que esse é também um grande diferencial do trabalho da Humanizadas. É muito correlacionar, e não só correlacionar os dados de clima e cultura, mas também a gente fala muito de múltiplos stakeholders, então ouvir colaborador, parceiro, cliente, mas também de múltiplos capitais. Que seria o quê? No geral, as empresas se preocupam muito com o capital financeiro, que é o mais básico de todos, né? EBITDA, ROI, aquela coisa toda. Mas também traz muito na plataforma essa visão de você também se preocupar, por exemplo, com capital humano, social, capital cultural, capital de inovação. Também são capitais que impactam no final no financeiro da empresa, né? Sem dúvida. Então a gente integra todos numa única visão. Turnover, contratação, isso, NPS, NPS. Churn, turnover, tudo isso daí também tem que estar... Tudo isso daí impacta na empresa, né? Então tudo isso também tem que ser de forma estratégica de um único lugar. Né? Exatamente. Imagina você numa reunião de C-Levels poder abrir uma plataforma e ao invés de você antes da reunião ter que estar demandando várias áreas, falando, olha, preciso do relatório da tua área, preciso da outra, você só abre a plataforma e você tem todos os dados consolidados. Essa é a solução que a gente propõe, né? Centralizar todas as informações num único lugar. Isso vai agilizar a tomada de decisão, porque eu já estou com os dados ali, então assim, a foto é essa. Agora, o que eu vou fazer, né, com esses dados, aí é uma decisão nossa aqui, mas exatamente. Mas você não vai ter que ficar naquela ansiedade de fulano mandou o dado, que é isso que acontece hoje, né? E é tão bacana a plataforma, hoje a gente já tem ela está ainda em evolução, né? E hoje tem muita parte de soluções para RH, né?
que foi também da nossa origem, a cultura, mas a gente está evoluindo agora também para colocar outros KPIs. Então, a parte financeira, né? Tem empresas, clientes nossos, que já usam hoje acompanhamento, por exemplo, das metas de PLR, já estão inseridas na plataforma. E como a gente tem hoje uma frente também de sustentabilidade, em que nós fazemos desde o diagnóstico preliminar de sustentabilidade, porque apesar da gente estar aí próximo à COP30, tem empresa que não está nem aí para sustentabilidade. Nem sabe o que é. Nem sabe o que é. Ou não quer saber. Ou então começa agora um movimento. Opa, peraí, será que eu tenho mesmo que olhar para esse tema? Então a gente faz desde esse diagnóstico preliminar, até hoje a gente está apoiando também empresas de capital aberto no desenvolvimento, na elaboração da modelagem financeira de FRS, que a partir de 2027 essas empresas vão precisar demonstrar ali no seu relatório de sustentabilidade. Então hoje a gente tem um serviço completo e tudo isso num único lugar. Imagina RH, financeiro, sustentabilidade, o CEO, os C-levels, poderem consumir todas as informações num único lugar. Facilita muito, agiliza muito. Né? Então, essa é a nossa proposta. Um ponto bem legal que você falou, a questão da modelagem financeira, né? O nosso plano de futuro, nosso grande sonho, vamos dizer assim, é ter na plataforma um módulo de financeiro, que seria o quê? Você conseguir correlacionar os indicadores que não são do capital financeiro com o capital financeiro. Ou seja, né, quando a gente fala da antiga economia, né, mais de shareholder, é só se preocupando com o lucro, com o lucro acionista e acabou. Quando você falava de questões mais, tipo, saúde do colaborador, bem-estar, meio que, tipo assim, não era tão relevante a ponto de ser a pauta principal, era sempre o financeiro. Porém, isso impacta no financeiro. A questão que a gente não sabe hoje em dia é medir o quanto impacta. A nossa proposta, que é uma proposta bem ousada aí, a gente pode dizer, né, é conseguir, com esses estudos e com essa nossa metodologia, conseguir fazer uma correlação e te falar, cara, se você aumentar esse seu indicador de bem-estar em, por exemplo, 0,3 ponto percentual, você vai impactar o seu EBITDA em tanto. Ou se aumentar o seu... por exemplo, a segurança psicológica dos colaboradores, você vai melhorar o seu lucro em tanto, sabe? E qual a periodicidade que você tem que ter o dado atualizado? Olha, a gente considera um período bom, né? Principalmente para essas medições, e a nossa plataforma, inclusive, também permite, né, que as empresas realizem pesquisas pulso, né? Se a cada trimestre a gente puder fazer algum tipo de medição, é muito importante, né? Porque a gente tende a ver no mercado que as empresas medem a cada um ano ou de forma bienal, e não é isso, né? A gente tem que ter o dado imediato, porque assim, medimos, identificamos ali oportunidades de desenvolvimento, implementamos a ação. Será que a cada 2 anos que a gente vai ver se aquela ação deu certo? Não, a gente tem que, até porque, se necessário, a gente precisa ajustar a rota. Eu vou esperar 2 anos para isso acontecer? De maneira alguma. Então, entendemos que anual ou bienal, como tem sido feito, não é o formato ideal. Acho que tem que ser algo mais rápido, exatamente para a gente poder fazer esses ajustes. Atualizado. Exatamente. Muita coisa acontece em período de 1 ano. Né? Claro. Então, ainda mais trimestral é interessante. E também não adianta ser todo dia, toda semana, todo mês. Por quê? Porque também demanda um tempo para que essa ação faça sentido, que ela realmente você perceba na ponta, né? Não é que você vai mudar a ação hoje, amanhã tá todo mundo falando, nossa, sensacional, mudou. Não é assim, as pessoas não percebem dessa forma tão imediata. Você tem que planejar, desenvolver, implementar para que realmente a pessoa perceba na ponta. Então, eu acho que cada trimestre é algo interessante. Muita gente pergunta, como é que vocês vê daqui a 5 anos, né? Aí eu ouvi uma resposta dizendo, 5 anos hoje em dia é um século. Exatamente, Basicamente. Né? Exatamente. Mas aí, você vai numa entrevista de emprego, né? Isso muito comum ainda, né? Onde você se vê daqui a 5 anos? Cara, eu me vejo daqui a 1 mês, porque hoje, se a experiência do colaborador, principalmente, não for boa, do cliente não for boa, ele não permanece. Então não adianta eu querer ter uma visão de futuro a longo prazo. Tem que ser algo mais imediato. Né? Sim. Vocês vieram de dentro da academia, né? Isso. Da USP de São Carlos. Isso. Você já estava? Sim. Como é que foi essa experiência de ter uma ideia na universidade e se a universidade tem algum processo para apoiar esse tipo de ideia? Na verdade, eu não estava no processo de virar spin-off. Eu cheguei depois, mas eu conheço o Pedro, né, que é o CEO, e também a Ana, que faz parte do time de produto. Eles estavam nesse processo de virar spin-off. No geral, a gente viu que a estrutura da universidade ajudou muito a gente a conseguir chegar onde a gente chegou.
a gente também tem um convênio com a FAPESP, né? Então, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E a gente conseguiu, por conta das conexões da USP também que a gente tem, professores e tudo mais, conseguiu destravar o PIP fase 1 e fase 2, que nos deu aí mais ou menos R$1 milhão de investimento a fundo perdido da FAPESP, né? Então, essa conexão foi fundamental e acho que sem isso a gente não teria conseguido chegar onde a gente de fato chegou hoje em dia. Né? Boa. Tem algum case? Temos sim. Eu acho que vai falar do GVCH ISCO, né? Acho que é uma coisa interessante. Eu acho que é interessante, né? A nossa metodologia, além, né, de ser base da tese de mestrado e doutorado do Pedro ele é mentorado do Raj Sisodia, né? E a gente também tem ali uma conexão, né? A nossa ideologia com o capitalismo consciente. Né? Então, acho que só para contextualizar também, né? Acho que é importante. E a gente faz essa apuração também de mercado, analisamos mais de 3 mil empresas, não só brasileiras, mas também empresas estrangeiras, né? E é interessante que, acho que foi ano passado, né, que o GVCH ISCO nos procurou, o Banco Espanhol, né? Muito interessado na nossa metodologia. Como é que a gente fazia, né, essa apuração desses dados de empresas para poder saber realmente e ter benchmark, que é também o nosso diferencial. Poder comparar empresas, né, de portes, de segmentos. Então, a gente tem essa análise também. E aí, com o GVCH ISCO, foi muito interessante, porque eles nos procuraram, primeiro para a gente testar um pouco algumas empresas, avaliar algumas empresas, né? E depois a gente evoluiu, né? E hoje a gente faz parte, né? A gente desenvolveu, a partir da nossa metodologia, o primeiro fundo de investimento consciente na Europa. Né? Então, a partir da nossa metodologia, né, hoje tem esse fundo na Europa. Então, assim, é muito interessante fazer parte, né, desse movimento. E ajudar a construir, né? Exatamente. Né? Porque eu acho que a gente tem que devolver também para a sociedade, para o mundo, né? O que a gente... É aquilo, o conhecimento ele foi feito para ser compartilhado, e quanto mais a gente compartilha, mais a gente adquire, né? Então, eu acho que é um case bem interessante para a gente... E também, só para complementar, assim, a gente tem também o nosso rating, né? Que é o primeiro rating ESG brasileiro. E é bem legal porque, assim, uma parte da tese do Pedro foi justamente provar que o nosso rating, ele consegue correlacionar muito bem com indicadores, por exemplo, de mulheres na liderança, de, por exemplo, emissões de gás de efeito estufa reduzidas, com retorno financeiro de fato. Então, assim, quando a empresa ela é uma empresa que sai melhor do nosso rating, que é uma ferramenta de análise, né? Ela consegue também ser uma empresa que não só tem impacto positivo superior para os stakeholders, como também tem retorno financeiro superior, né? Quando a gente pega as empresas que a gente chama de melhores para o Brasil na Bolsa Brasileira, que se não me engano são 23, se não me engano, e a gente compara, por exemplo, com o Ibovespa, as empresas da nossa cesta, elas têm um desempenho, acho que 200% maior do que o do Ibovespa. Então a empresa, as empresas que são boas para todos os stakeholders também são boas para si mesmas e, portanto, também tem um resultado financeiro mais interessante ao longo do tempo. Maravilha. E como é que vocês escolheram o AI Experience para estar? Um convite, na realidade, né? Acho que vale aqui também trazer, né, que a Humanizadas foi selecionada, né, pelo Google como um dos 90 cases de sucesso no uso de inteligência artificial. Então foi daí que veio o convite. No mundo? Aqui na América Latina, tá? Na América Latina. É incrível, mas é incrível, né? A gente está ao lado de Natura, de Mercado Livre, claro, então assim, ser selecionada aí com uns 90 cases de sucesso de utilização de IA, né? A partir da nossa IA, exatamente desse olhar, né, para um dado qualitativo, né? Então, daí veio o convite para a gente estar aqui, né? Que então, bom. acho que é isso. A gente também tem uma conexão muito forte com o Pedro Camuleira, que é um Isso. investidor nosso também, é um Sim. dos idealizadores também do AI Brasil, ele também facilitou a ponte para estar aqui no evento também participando, né? Legal. E está sendo muito interessante, né? Porque, assim, apesar de uma visão bem isenta, mas não imaginava que fosse ter tanta gente de RH aqui, né? E as conversas hoje têm sido muito interessantes no stand, exatamente das pessoas de RH querendo saber mais sobre soluções de IA, né, que possam apoiar, né, nesse contexto todo, né, de o que eu faço com tanta pesquisa que eu tenho, que eu não sei como lidar com essas informações. Então está sendo bem interessante a nossa presença aqui. A gente está fazendo no primeiro dia do evento. Então é muito legal ver a pluralidade também. Sim, Você sim. tem AI para marketing, AI para finanças, AI para saúde.
Então, tá todo mundo aqui, né? É isso. Acho que a proposta de valor do evento é democratizar de forma legal a AI e tirar aquele monstro da AI que todo Isso. mundo acha que vai perder o emprego, não sei o quê. Exatamente. Eu falo sempre, né, que sou mais experiente, né? Então eu já vivi lá o bug do milênio, a chegada da internet, o celular, os aplicativos e agora a AI. E aí o que a gente vê, né? É uma evolução, né? São ferramentas que chegam para nos apoiar. Poxa, se eu tenho hoje uma IA que pode me apoiar e me desafogar de alguma tarefa, por que não, né? É lógico que eu tenho que selecionar, escolher a melhor ferramenta. Esse é o ponto. Mas vem para somar. Pode ser que algumas profissões elas se moldem a uma nova realidade, mas sempre vai ter o que fazer. Sempre vão surgir novas funções para que a gente possa conseguir trabalhando. Isso com certeza. Estamos caminhando para o final. Tá bom. A gente sempre faz uma pergunta final que, assim, vocês me conheceram hoje, certo? Certo. Sim. Estamos se conhecendo agora. E que dica que vocês dariam, dica de vida, não é só da Humanizadas, ou vocês dariam para uma pessoa que vocês acabaram de conhecer? Legal essa pergunta. Vou usar pela Cláudia, que acho que ela tem mais experiência para Olha, gerar um insight ali. Olha, Terra, eu acho que fundamental é a gente sempre ter a vontade de aprender, né? Eu acho que isso para mim é o que me movimenta, né? Vontade de novos desafios, vontade de crescer, não crescer na carreira, mas crescer como pessoa, me desenvolver. Então, eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa continue aprendendo, né? Eu acho que cada dia a gente tem a oportunidade de conhecer algo novo, conhecer pessoas. Eu acho que é isso. Legal. Bom, de cá, assim, ainda tenho 25 anos, sou bem jovem, mas uma coisa que eu já aprendi bastante é o quão importante é criar boas conexões. Então, até eu falo isso, né? Um dos pontos... Sempre tem aquela discussão, tipo assim, a faculdade hoje em dia não vale a pena, não sei o quê. Ainda vale, cara. E não é pela questão só do aprender. O aprender você aprende no YouTube, na internet, faz curso. A questão é, quando você vai, por exemplo, pra faculdade, principalmente, tipo, USP, Unicamp, essas faculdades que tem, querendo ou não, um pool de pessoas ali diferenciado, você acaba tendo conexões muito relevantes. Eu não consigo dizer mensurar o impacto que teve na minha vida as pessoas que eu conheci ao longo da minha estadia na USP, né? Então, assim, não só da USP, mas também de outras faculdades também, enfim, vivências. Então, assim, eu acho que o mais relevante é a questão de quais conexões você faz durante a sua vida, como você também aproveita disso, né? Como você consegue não só receber coisas boas da conexão, mas também criar valor para elas e criar esse círculo virtuoso, né? Então, a questão do Humanizados, por exemplo, veio por questão ali também de São Carlos, que é uma região muito boa. Também quando eu fiz parte de vários projetos de voluntariado, também projetos de empreendedorismo na cidade, também que me conectaram com CEOs e com pessoas que fazem trabalhos incríveis também lá. Então, acho que a dica final seria assim, criem boas conexões, porque acho que isso é o principal ponto de alavancagem da vida, né, no geral, né? Legal. Parabéns. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado. Obrigada, Espero que vocês tenham gostado também. Foi ótimo. muito bom. Excelente, passou voando. Que legal. Verdade, passou mesmo. Obrigada, Agora vamos viu? agradecer para o público ali, para a plateia, para a audiência. Pessoal, obrigada. Valeu, pessoal. Foi muito bom. Espero que vocês gostem. É isso. Até a próxima. Um abraço, beijos, até Um logo. abraço, tchau, tchau.